Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast. É o nosso parecer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Eu sou Emerson Cristiano. E eu, Evandro Ximenes. E hoje no nosso podcast a gente vai tratar sobre dois assuntos aí que vão causar extremo impacto na nossa sociedade, né? Que é a questão do Auxílio Brasil, que é o programa que vai substituir o Bolsa Família. E vamos conversar também sobre os principais pontos do relatório da CPI da Covid. E a gente conta mais uma vez com o apoio de vocês. Compartilhe esse episódio com seus amigos, interaja conosco, nos acompanhe nas principais plataformas de podcast, né, nos principais distribuidores. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, estamos também no Deezer. E também você pode acompanhar a gente em vídeo lá no YouTube e pode também acompanhar os cortes do podcast no nosso Instagram. O nosso Instagram é @eonossoparecer. Fica com a gente. E a nossa primeira pauta, a gente vai conversar aqui primeiramente sobre o Auxílio Brasil. O programa que o governo federal vai criar, né? Na verdade, a medida provisória já foi baixada, que vai substituir o Bolsa Família. Na verdade, esse programa, né, ele é uma reação do governo à sua queda, né? As pesquisas têm demonstrado uma queda crescente do presidente nas pesquisas para eleições de 2022, e o presidente, em reação, né, aos resultados dessa pesquisa, ele vem aí com a ideia do Auxílio Brasil. Ele tenta criar força, né, ganhar uma margem, uma gordura política para chegar com força nas eleições de 2022. Agora sim, é importante só a gente contextualizar a origem do auxílio emergencial, né, que eles querem transformar no Auxílio Brasil, né, convertendo o Bolsa Família. Sim. Aí a gente tem que se lembrar que em 2020, na época da pandemia, o Congresso queria pagar, né, um certo valor por conta do lockdown. E na época, o governo ele queria dar só R$200. Não sei se tu se lembra disso. Lembro. Aí foi o Congresso aumentou para 400 ou foi R$500 e o governo decidiu aumentar para 600, né? E feito isso, o governo sentiu que aquilo ali ajudou a popularidade do governo, principalmente do Bolsonaro, né? E agora ele quer repetir da mesma forma. O problema, e o grande problema, é a questão sanitária, porque se fizer uma medida dessa, vai estourar o teto de gastos e o governo não tem onde dizer onde vai sair esse dinheiro. Não tem dinheiro para sair, por isso que eles querem dar calote nos precatórios, né? Eles querem pagar parcelado essas dívidas, além de tributar, né, lucros e dividendos. Eles querem fazer uma reforma tributária para arrecadar mais. Eu fiz a anotação desses pontos aqui, né, que é de onde vai vir esse dinheiro, né, de onde ele está pretendendo tirar esse dinheiro. Mas tipo assim, ele criou a medida pensando em algo que ainda vai ser votado, que ainda vai ser aprovado, ou seja, pode nem passar, né? A ideia dele, tudo isso vai depender do Congresso, mas a medida provisória já foi baixada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. A gente advoga mais na área previdenciária. Todo benefício que você faz, está na Constituição, você tem que dizer a fonte de custeio. Isso é para tudo no governo. Por exemplo, eu quero gastar tanto. Aí você vai ter que dizer da onde esse dinheiro vai sair. Entendeu? Porque não adianta nada você prometer uma coisa se você não tem dinheiro para fazer aquilo ali. A mesma coisa do auxílio emergencial. Quer dizer, do Auxílio Brasil, né? Agora que eles querem botar esse nome, eles querem aumentar para R$400. O Bolsa Família é na faixa de 200, né? 280, né? Isso, dependendo da família. Aí, é o teto, né? 280 é o teto. Aí, ou seja, ele teria que desembolsar o resto, né? Que é para fechar os R$400. E isso eu acho que
dá cifra de bilhões, eu acho que é 40 bilhões. 40 bilhões, 40 exatamente. bilhões, né? Pronto. 40 bilhões. 40 bilhões que o governo tem que arranjar esse dinheiro. E não tem orçamento. O orçamento não tem esse dinheiro para liberar. Aí, só que antes disso, né, tem também a questão, a medida provisória, ela tem um prazo. Ela tem 120 dias de validade. A questão é que o governo está fazendo as coisas sem combinar com o Congresso. Com o Congresso. Um programa desse, com o impacto na economia que ele causa, ele não pode ser feito dessa forma, né? E outra coisa, ele não tá fazendo isso pensando nos pobres, tá? Exatamente, é fins eleitoreiros, né? Pode prestar atenção que ele quer prorrogar isso aí até dezembro de 2021. Tá entendendo? Ou seja, para poder ganhar voto e ver se reelege, né? Exatamente. É desespero. É fins eleitoreiros, realmente. Isso. E aí, essa medida provisória ela tem que ser votada nesses 120 dias. E a relação hoje do Congresso com o governo e com o ministro da Economia não é as melhores, né? Isso. Tem a questão aí, como você citou, né? Tem a criação o governo, né, já aumentou o IOF, né, deste ano, né? Ele está contando também com a reforma do imposto de renda, que são aí os locais de onde ele pretende tirar esse dinheiro para pagar esse benefício. Ninguém aqui, eu quero dizer que eu não sou contra não, tá? O Auxílio Brasil. Falando nisso, tu viu o Lula, ele falando que quer aumentar para 600, né? Sim. Né? Ele esticou a corda ali. Foi uma coisa que eu tava até pensando, né? Quando as coisas são feitas realmente com seriedade, com os fins mesmo, com a finalidade de realmente pensar no social, ela é interessante. Eu fiquei pensando assim, rapaz, se o governo tivesse mesmo boas intenções, se ele tivesse a predisposição de pensar realmente em saídas, não só para a pandemia, mas a questão, né, o renda mínima, né, que é uma ideia até do Eduardo Suplicy. Isso. O Eduardo Suplicy ele sempre falou sobre isso. E tá caminhando para isso, se for prestar atenção, né? Sim. Começou com aqueles benefícios do Fernando Henrique, né, Vale Gás, Vale alguma coisa. Aí o Lula unificou com Bolsa Família. Agora o auxílio emergencial, agora esse Auxílio Brasil. A tendência daqui a um tempo ter uma renda mínima. Exatamente. Aí eu fiquei pensando, o governo ele é tão assim despreparado, cara, essa equipe do governo, porque eu tava pensando, eles criaram, né, vamos lá, o primeiro auxílio emergencial ele foi de R$600. Isso. O que está por trás não importa, foi R$600, beleza? Aí ele pegou e colocou... o segundo auxílio baixou, foi lá para 200 e pouco, R$300. R$300. Ou seja, derrubou pela metade. Isso. Hoje, naquele momento, se eles tivessem pensado com seriedade, eles teriam feito isso já com o Bolsa Família. Porque teria feito o quê? Ao invés de pagar os R$600, eles aumentariam quanto? O teto do Bolsa Família é 280. Para R$600, eles precisariam de 320. Ao invés deles tirar R$600, eles teriam que tirar 320 para as famílias que já recebem o Bolsa Família, porque 280 já estaria previsto no orçamento. Eles teriam economizado. Mas o auxílio emergencial ele foi bem mais abrangente do que o Bolsa Família. Verdade, ele alcançou os invisíveis, né? Que o Paulo Guedes chamou. Pessoas que o Estado nem sabia que existia. Não tinha nem CPF, né? Exatamente. E ele chegou até essas pessoas. Perfeito, ótimo. Mas eles poderiam já ter feito essa economia lá no começo. E teria sobrado dinheiro para de repente ele ter repetido o auxílio emergencial em R$600. Mas realmente falta planejamento, falta organização do governo federal para lidar com essas situações. Porque assim, a função do governo não é ter lucro, né? A função do governo é tentar criar um ambiente social saudável, podemos dizer assim. E
a gente agora está passando por uma crise econômica, né? Onde aumentou a fome, as pessoas estão ficando mais pobres e o governo tem que arranjar uma solução para resolver isso aí. Tá entendendo? Exatamente. E é engraçado que na época da pandemia surgiram foi mais gente rica, né? Sim. E aumentou a galera mais pobre. Os bilionários, né? Os bilionários. Eles aumentaram sua riqueza, né? Isso. Aí a questão desse auxílio, todo mundo é a favor de pessoas que realmente precisam recebam alguma coisa, né? Para poder comer, poder viver e tal. A questão é que o governo ele faz isso de uma forma desesperada. Né? Desorganizada, desordenada, por meio de medida provisória. Porque é como tu disse, uma coisa dessa tem que ser um projeto de lei onde o Congresso discuta a matéria e o governo articule, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Tá? A gente vai tirar recurso da onde? Aí só tudo eles fazem uma canetada e as coisas não funcionam assim. Por mais que a União tenha muita força, ela não pode tudo. É exatamente. É o que a gente. Aí há quem pergunte assim, tá, mas como é que você diz que é para fins eleitorais? Por causa disso, porque fica muito claro que é sim para fins eleitorais, porque o cara faz tudo na canetada, porque ele tá vendo a popularidade dele lá embaixo, né? A queda nas pesquisas. E as eleições se aproximando e a situação dele ficando complicada. Ou seja, em outras épocas, se o governo Bolsonaro tivesse, nessa caravana que ele fez ao Ceará, se ele tivesse vindo em outras épocas, tinha sido um mar de gente ali atrás dele, mas apesar dele não ter um eleitorado tão grande no Nordeste. Mas foi um fracasso a viagem dele ao Nordeste. Pouco se ouviu falar, ninguém viu tanta repercussão assim. Os outros governos, por menos popularidade que eles tivessem, eles passavam aqui no Nordeste e eles chamavam atenção. O governo Bolsonaro passou e ninguém nem sabe se ele veio aqui. E assim, né, com a criação, é importante dizer que com a criação do Auxílio Brasil, o Bolsa Família vai deixar de existir, né? Ele passa a ser o programa oficial ali do governo, né? Não, na verdade é só mudança de nome, né? Exatamente, é a mudança de nome. É uma coisa chamar isso aqui não é mais computador, chamar isso aqui de notebook. Uma coisa pela outra. Ele também vai mudar vai mudar as regras, né, para você receber. Todas as famílias deverão estar ali cadastradas no CAD Único, né? O CAD Único, para quem não sabe, ele é uma base de informações, né, do governo federal que coleta, né, informações sobre a ideia todas as famílias estar ali cadastradas dentro dessa plataforma para o governo ter um controle e uma informação sobre a condição econômica, né, socioeconômica. Geralmente, assim, o cadastro único é para cadastrar aquelas famílias de baixa renda, né? Sim. O governo saber quem realmente é de baixa renda. É para implantação, né? Ele é usado as informações para implantação das políticas públicas, né? Aí isso tem vários reflexos. Políticas públicas municipais, estaduais, federais. Até da assistência social, né? Que a gente vai pedir, por exemplo, um BPC. Exatamente. Né? Aí se a pessoa não tiver cadastro único, ela não tem direito a receber. É um pré-requisito, né? É um pré-requisito. E aí eu peguei aqui algumas informações, né? Sobre a questão do Auxílio Brasil, né? Como é que ele vai ser? Ele disse assim, atualmente o Bolsa Família, né? As pessoas, né, se encaixam na situação de extrema pobreza, né? Famílias com renda de até R$ 89 por pessoa, né? A base de cálculo é essa. Quem está na extrema pobreza são famílias, né, que tem renda per capita de R$ 89 por pessoa, e na situação de pobreza a renda mensal ela vai para R$ 89 e R$ 178 a R$ 178 por pessoa, né? E mais com o Auxílio Brasil, essas regras vão ter uma alteração. Eles ainda estão estudando como é que vai ser esses critérios. Ou seja, eu acho que não está muito bem ainda definido, não. Eu acho que só sabe que vai existir.
eu acho que isso aí não vai passar. Na verdade, já tá valendo, né? É lei, a medida provisória já tá assinada, já vai ser pago agora em novembro. Mas eu acho que isso aí não vai vingar, não. Talvez não vai ser renovado, né? Acho que vai A medida... Porque não tem dinheiro, não tem questão de esse dinheiro. Pois é, essa é a questão. A medida provisória, ela tem esse detalhe. Depois que o governo assina ali, ela tem força de lei, tá valendo por 120 dias. E aí, para ela se tornar lei definitiva, ela precisa da aprovação do Congresso Nacional. Isso. E aí, como eu já tinha falado, atualmente o Bolsa Família, ele alcança 14,7 milhões de famílias. É muita gente. Muita família. Né? Muita família que é atendida por esse programa. E aí eles estimam, né, que com o Auxílio Brasil, eles consigam chegar em 16,9 milhões de famílias beneficiadas. Aí já o primeiro pagamento já é agora para novembro e dezembro, e ele vai ser pago por todo o ano de 2022. Tem também essa questão. Até dezembro, que é a época da eleição. Exatamente, não é um programa permanente. E como é que fica o Bolsa Família? Que vai ser extinto. Depois de 2022, depois de dezembro de 2022, como é que vai ficar? É complicado. Ou seja, tem muitas lacunas. É uma coisa mesmo feita nas coxas, sem pensar nas consequências. É desespero, né? Tá no desespero o governo. E a outra questão é que eles estão aí, a questão da PEC dos precatórios, né? Que o governo está contando que o Congresso, né? Que o Congresso possibilite a questão do parcelamento dos precatórios. Eu acho também que isso aí não vai passar, porque você vai dar um mau sinal para os investidores. Um mau sinal total. Na verdade, só por estar discutindo isso aí já é um mau sinal. Sim, ontem, foi dia 20, foi antes de ontem, quando essa medida provisória foi assinada e foi anunciada, o dólar teve uma alta, a bolsa caiu, teve uma queda na bolsa, ou seja, os investidores percebem, eles sentem isso, porque se você cria um programa desses totalmente desordenado, o mercado se preocupa. É porque vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo. Isso vai gerar inflação. Isso aqui vai gerar inflação. Não vai ajudar de forma efetiva, porque a inflação vai comer esse aumentozinho que ele deu. Vai ficar a mesma coisa. Vai piorar a situação dessas pessoas que não dependem do Bolsa Família, pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, até 3 salários mínimos. A inflação come, né? Vai comer, vai complicar a situação dessas pessoas. Ou seja, gera uma reação em cadeia. O governo sabe disso. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da gasolina, né? Eu acho que antes da pandemia a gasolina aqui em Sobral, no Ceará, né? Do que? Eram uns R$4, na faixa de R$4. Hoje já tá em 6,50. Daqui a pouco chega a 7. Né? Exatamente. E o salário da gente não aumenta, é o mesmo. E o preço das coisas vai aumentando, que a gente vai empobrecendo. A inflação, cara, como a gente estava conversando, é um negócio assim muito interessante. Muito interessante e perverso. Ela vai comendo o dinheiro das pessoas sem elas perceberem. Isso. As pessoas não percebem. Quando percebe, pô, eu tô passando por dificuldade financeira, eu não tô conseguindo pagar o cartão, eu não tô conseguindo aqui, mas não tá sobrando dinheiro pro lazer. E aí o cara não percebe, porque ela vai comendo silenciosamente. O cara vai lá no supermercado, ele comprou X itens e deu um valor Y. Aí no outro mês ele compra o mesmo X, já deu um valorzinho de Y mais Z. Isso. E todo mês aí vai aumentando. E ele não vai percebendo, só que isso no supermercado. Aí tem um aumento da gasolina. Não, o peito de frango, eu me lembro que eu comprava, isso antes da pandemia, acho que eu comprava um peito de frango de 1 kg na faixa de R$8. 8, 10. Hoje a gente vai no supermercado, tá R$18. Olha aí. Né? Aumentou o QI mais de 100%. Exatamente. São coisas que
Porque não aumenta de uma vez, né? Você vai no supermercado, quanto é que é o peito de frango hoje? Ó, tá 9, por exemplo, tá R$10. No outro mês você vai lá, tá R$10,90. Aí depois tá 13, 13, 14. vai subindo. Vai subindo. E aí aumenta o frango, aumenta o pão, Aumenta tudo. vai aumentando e aí a inflação começa a comer o seu salário. Isso. São esses riscos, né, que um programa como esse, feito de uma forma desinvestada, traz, porque ele não vai conseguir atingir a finalidade dele, que é aumentar o poder de compra das famílias, e aí a gente entra mais aí gera mais problemas do que solução. Economia é uma coisa que toda decisão econômica, né, tem que ser bem pensada, não pode ser feita na doida. Porque uma decisão dessa reflete em todo o território nacional, né? Por exemplo, essa questão do Auxílio Brasil que a gente está discutindo aqui agora, a questão dos precatórios, que eles querem dar calote, aumentar imposto, né, com a reforma tributária, tudo isso vai ter um impacto econômico, né? E se aumentar a inflação, aí mata todo mundo. E é isso aí. Então, sobre o Auxílio Brasil é isso, né? Eu acho que vai gerar ainda muita discussão nesses próximos dias. É uma coisa que a gente ainda não sabe de onde é que vai se tirar o dinheiro. Tem aí algumas previsões, a questão dos precatórios, a reforma do imposto de renda, mas nada certo ainda. Vamos ver aí onde é que isso aí vai parar, onde é que isso aí vai dar. E a gente torce aí para dar certo. Se realmente desse certo, se conseguissem resolver tudo isso sem dificultar a vida das pessoas, seria ótimo, seria maravilhoso. Então, sobre o Auxílio Brasil, é isso. E agora a gente vai conversar sobre a CPI da Covid, né? Um assunto que CPI a gente já tratou demais aqui no nosso podcast, né? É um assunto que a gente sempre, uma vez ou outra, a gente traz como pauta. Aí o que acontece? A CPI chegou ao seu final e ela tem aí um relatório. O relatório da CPI foi lido na quarta-feira agora. Deixa eu ver, quarta-feira foi quanto? Foi dia 22. Hoje é dia 22, foi dia 20, né? Foi dia 20. Pronto, dia 20 o relator, né? O Renan Calheiros leu o relatório. E aí, rapaz, foi muita coisa, né? Muita coisa, a gente vai... Muito crime, muita gente indiciada. E é o seguinte, eu vi aqui, anotei alguns números pra gente não esquecer. O relator ele pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes e também pediu o indiciamento de outras 65 pessoas e 2 empresas também foram citadas no texto. O relatório final ele reuniu ali deixa eu olhar aqui os crimes aqui. Ele tem mais de 100 páginas nesse relatório. Eu sei que um dos crimes foi crimes contra a humanidade, né? Sim. Aí isso não é atribuição do PGR, vai ter que ir lá para o Tribunal Penal Internacional. Eu peguei também alguns trechos aqui do relatório pra gente conversar. Eu trouxe aqui essa anotação. E aí, dentro dos indiciados, deixa eu ver aqui. Pronto, a lista de indiciados, ó. A gente vai ter aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Quais os crimes? Tá aqui os crimes, pronto. Epidemia com resultado morte. Isso. É um crime aí que está sendo atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. Isso é bem fácil de provar. Outro crime que foi aí atribuído a ele: infração de medida sanitária preventiva. Só antes disso, é importante dizer que o Renan queria colocar no relatório o crime de genocídio, né? Contra os povos indígenas. Aí foi tirado porque não existe política, né? Na verdade, eu acho que porque não tinha muita força para acusar ele disso aí. Não, na verdade, o que está por trás disso? O presidente da CPI, o Omar Aziz, ele é do estado do Amazonas, né? Uhum. Quem é que banca
a política lá no Amazonas. Ali os fazendeiros, né? Aquele pessoal ali do agronegócio. E aí, o que se fala de fato, o que forçou o Renan Calheiros tirar ali o crime de genocídio contra os indígenas, e está sendo muito criticado isso, porque o relatório foi super negligente em relação aos indígenas, foi a pressão política que os grupos de fazendeiros fizeram sobre não só o presidente Omar Aziz, mas como outros membros, né, da CPI, que são financiados por essa galera aí que tem o poder econômico. Foi uma briga aí política, entendeu? Então a maior justificativa mesmo está nisso daí. Segundo, né, pessoas que convivem ali no meio, diz que foi algo que deu muita discussão lá dentro, porque as pessoas esperavam, né, uma responsabilização do presidente em relação aos indígenas, porque foi disseminada ali muitas fake news naquela região, uma região que é difícil de chegar ali informação, e a informação que chegou até eles foi de muita fake news, cloroquina, que a vacina ia transformar eles iam virar jacarés e tudo mais. É bem complicado, uma informação dessa chegando ali na população daquela indígena é bastante danoso. E aí outro crime que foi atribuído ao presidente foi o charlatanismo. Foi também atribuído esse crime a ele, está lá no relatório. Outro crime foi incitação ao crime. Falsificação de documento particular. Emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade. Ou seja, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Os ministros que foram também indiciados: Marcelo Queiroga, ministro da Saúde atual. Qual crime? Epidemia com resultado morte e prevaricação. Ministro Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho. Incitação ao crime e crime contra a humanidade. Também foi atribuído a ele. Pesado, né? O crime aí do Onyx. O Wagner Rosário, né? Que ele é da Controladoria Geral da União. Ele foi também indiciado por prevaricação. Braga Neto, ministro da Defesa, epidemia com resultado morte. Os ex-ministros Eduardo Pazuello, epidemia com resultado morte. Emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, comunicação falsa de crime e crime contra a humanidade. O Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, epidemia com resultado morte e incitação ao crime. Os filhos do presidente também foram indiciados. O Eduardo Bolsonaro, que é deputado, ele foi indiciado por incitação ao crime. Carlos Bolsonaro, vereador do Republicanos do Rio de Janeiro, ele foi indiciado por incitação ao crime. E Flávio Bolsonaro, senador, também foi indiciado por incitação ao crime. E aí tem outros deputados. Ricardo Barros, ele foi indiciado por incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O Ricardo Barros aqui é um dos mais pesados também, né? Porque ele, pelo que eu entendi, ele teve participação em quase tudo ali na questão da propina. Ele era tipo o chefe do esquema. Do esquema das vacinas. Ele é o chefe, que ele vinha desde a época do governo do Temer, né? Sim. A Bia Kicis, ela foi indiciada por incitação ao crime. A Carla Zambelli, incitação ao crime. Osmar Terra, incitação ao crime e epidemia culposa com resultado morte. O Carlos Jordi, do PSL, ele foi também indiciado por incitação ao crime. Aí os empresários, o Carlos Wizard, ele foi indiciado por epidemia com resultado morte e incitação ao crime. Aqui é o seguinte, esse relatório, parte dele vai para a PGR, né? Para aqueles que têm foro privilegiado. Parte deles vai para o Ministério Público, né? E tem alguns que vai também para a Polícia Federal, né?
O relatório também vai para a Polícia Federal, Isso, que é para ela poder investigar mais. aprofundar e oferecer a denúncia ao Ministério Público. No caso aqui, esses empresários, todos eles vão ser ali entregues ao Ministério Público e à Polícia Federal para que elas possam aprofundar e oferecer a denúncia ao Ministério Público. No caso aqui, os empresários foram o Carlos Wizard, epidemia com resultado morte e incitação ao crime. O Luciano Hang, ele também foi indiciado por incitação ao crime. O Otávio Facu, incitação ao crime. Aí o Francisco, né, o Maximiano, falsidade ideológica, uso de documento falso, fraude processual, fraude de contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. O Marcos Tolentino, fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Ou seja, tem o Raimundo Nonato Brasil, Fernando Parrilha, Eduardo Parrilha. Tem os médicos, também foram indiciados. Anise Yamaguchi, epidemia com resultado morte. E a Capitã Cloroquina também. Vamos ver aqui. Esqueci até o nome dela. É a Mayra, né? É a Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro. Vamos ver aqui. O Paulo Zanotto, epidemia com resultado morte. Luciano Dias, epidemia com resultado morte. Mauro Luiz de Brito, epidemia com resultado morte. Pedro Beneditino Batista Júnior, né, que é o presidente da Prevent Senior. Perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de notificação de doença, falsidade ideológica, crime contra a humanidade. Daniel de Aguiar Moreira da Silva, homicídio simples. Paulo Werneck, perigo para a vida ou a saúde de outros. Carla Guerra, Rodrigo Esper, Fernando Oyakawa, Daniel Garrida, João Paulo, Fernando Flávio. Ou seja, muita gente, né? Pronto. Tá aqui a Mayra. Ela tá nos assessores e ex-assessores. Pronto. O Elcio Franco, epidemia com resultado morte e improbidade administrativa, né? Que é aquele coronel lá. Sim. Que é tipo o braço direito lá do... Isso. Do Rodrigo Barros, né? Era. Rodrigo Barros. Ele morava nos Estados Unidos, eu acho, né? Alguma coisa assim. Franco, né? Eu sei que ele era do Exército. Isso. A Mayra Pinheiro, epidemia com resultado morte, prevaricação e crime contra a humanidade. O Roberto Ferreira Dias, corrupção passiva, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Ou seja, muita gente. Marcelo Blanco, Fábio Van Garter, José Ricardo Santana, Roberto Gaidanich, Arthur Weintraub, até o Weintraub, né, que é o irmão, né? Isso, do Abraham. Rapaz, foi gente demais. Aí teve outras pessoas. Aí, para explicar o trâmite, né? Primeiro a gente vai explicar o que é a CPI, né? A CPI nada mais é do que um processo de investigação feito pelo Congresso. Por parlamentares, né? Por parlamentares. Nesse caso, é uma CPI feita pelo Senado, né? Isso. E também tem a CPI mista, né? Que é o Senado e a Câmara. O Senado e a Câmara. A CPI ela pode ser feita só pelo Senado, Isso. ou só pelos deputados, ou então os dois. Por ambos as casas. Isso. Né? Aí a CPI ela tem vários poderes, mas tem certas competências que ela não pode passar. Isso. É o próprio Poder Judiciário. Ela não julga ninguém, né? Isso. A CPI, tipo assim, o pessoal acha, a CPI não deu em nada. Não, mas a CPI o que ela faz é investigar, é apontar, né, os indícios de crime, ali os indícios, né, de autoria e tudo mais. Na verdade, como diz no processo penal, né, a CPI ela vai tentar coletar elementos de informação, né, que eles chamam. Exatamente. Aí, com esses elementos de informação, ele junta tudo no relatório, que foi o que o Renan Calheiros fez, e isso é encaminhado para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai fazer a denúncia, né? E com esses elementos informativos ou de informação, o Ministério Público vai tentar fazer prova contra os indiciados. E pronto, esse é o trâmite. O trabalho da CPI é a mesma coisa do que é feito um inquérito policial. É a mesma coisa, tem a mesma natureza. A única diferença é que é feito por parlamentares, né? E só para finalizar, a CPI ela foi muito importante. O pessoal disse que, somente os bolsonaristas, né, falam que só atrapalhou, mas foi graças à CPI que o governo
deu um despertado para poder comprar vacina. Exatamente. Se não Eu tivesse, acho que foi a principal função da CPI. Foi. Por exemplo, se a CPI hoje ela não prender ninguém, ela já cumpriu a função dela social de ter colocado pressão no governo para comprar vacina. Por exemplo, já e ter morreram. evitado aquela fraude grande, aquele roubo Isso. grande que iria acontecer, né? Aquele roubo, se não tivesse a CPI, tinha acontecido. Teria acontecido. É. Ele disse assim, não, mas ninguém roubou, mas vocês iam roubar. É. Se a gente não tivesse intervindo, vocês iriam roubar. Ou seja, não deu em nada, ninguém foi preso, mas eu acho que a CPI já cumpriu um grande papel social. Eu acho engraçado o pessoal que defende o Bolsonaro dizendo assim, não houve corrupção porque ninguém roubou o dinheiro, mas só pelo fato de você estar tentando... Sim, é um crime formal, né? É um crime. A corrupção ela é um crime informal, ela não é material. Você não precisa do resultado. Produzir o resultado. Você só basta tentar. Exatamente. E aí, Evandro, é o seguinte... E mesmo se fosse um crime material, ainda tem a tentativa, né? Sim. Esse documento agora ele vai ser votado na terça-feira, né? O relatório, a CPI, assim, eles elaboram o relatório... E aí ele é lido ali para todo mundo. Aí eles dão vistas. Abre vista, né, para 5 dias. Foram vistas de 5 dias para eles lerem com calma e tudo mais, ver se concordam ou não. E quando for na terça-feira, eles vão voltar. Vai ter a votação. E aí é o seguinte, os pedidos de indiciamento, né, os possíveis, nesse caso aqui a gente citou, eles serão encaminhados, né, aos órgãos competentes. Quais sejam a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, as Procuradorias os Ministérios Públicos Estaduais e ao Departamento de Polícia Federal, por se tratar de crimes, né, federais. Quem vai julgar quem vai investigar é a Polícia Federal. E eu peguei aqui alguns pontos importantes do relatório. Eu estava dando uma lida. Aí eu separei aqui algumas coisas que eu achei, umas falas que eu achei interessantes. A atuação do governo causou número elevado de mortes. O que fala aqui, o relatório? Esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstraram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, expondo deliberadamente a população a risco concreto de infecção em massa. Isso aqui é um trecho que está contido no relatório, ou seja, eles estão tratando aqui da questão da omissão, né, do governo, né? É crime por omissão. Você pode cometer um crime fazendo ou não fazendo. Se você tem um dever legal de agir, né? Esse dispositivo aí que tá falando é dos garantidores, né? Se você tem a obrigação de garantir aquilo ali, se você omitir, é a mesma coisa que você está agindo. São os crimes omissivos impróprios que a doutrina chama, né? Aí, por exemplo, o pai pro filho. Se o pai não cuidar do filho, se for omisso, é a mesma coisa que está cometendo crime. É mais ou menos isso que quer dizer eles estão querendo fazer, né? Os crimes do presidente, eles começam a se enquadrar já aí, nesse trechinho, né? Isso. A questão do crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, charlatanismo, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Nesse trechinho aqui, do relatório, a gente já consegue enxergar os crimes que estão sendo aí atribuídos ao presidente. Outra coisa aqui que eu achei também interessante, outro trecho do relatório. A CPI também pôde, né, concluir que um dos principais objetivos do gabinete paralelo era o aconselhamento do presidente da República para que fosse atingida a imunidade de rebanho pela contaminação natural no Brasil. Aqui é a questão da imunidade de rebanho, né? Isso. Ou seja, segundo a CPI, né, o gabinete paralelo, que era composto ali por médicos, políticos e empresários, ele servia, né,
de validação para disseminar a ideia de que era seguro se contaminar pelo coronavírus, contanto que se fizesse uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid. Na verdade, ele queria fazer a mesma coisa que o Boris Johnson lá no Reino Unido, né? Uhum. Ele queria liberar tudo, deixar tudo normal. Aí a galera, todo mundo ia se contaminar e uma hora ia atingir essa imunidade de rebanho que eles estão falando aí. O problema é que se fosse fazer isso aí, ia morrer muita gente. Demais. Mas muita gente A gente mesmo. teria hoje já atingido 1 milhão de pessoas. Muito mais. Se tivesse liberado tudo, acho que tinha morrido bem mais. Porque tem a questão da mutação do vírus, né? Isso. Não é. Pronto, essa é a mesma coisa que aconteceu, tipo a peste negra na Europa, que matou Sim. quase a população toda. A imunidade de rebanho, ela pode funcionar na teoria. Isso. Ela Não, não, na conta, verdade- ela não conta na imunidade de rebanho, ela não calcula o poder do vírus de mutação, porque ele faz sentido. Na verdade ele funciona, o problema é que vai morrer muita gente. É. Pode até extinguir a espécie, né? Duvidar da doença. Porque é o seguinte, na imunidade de rebanho chega um momento realmente que o corpo vai desenvolvendo anticorpos. O problema é a custa de quantas de quantas vidas, né? Você vai isso chegar ali. É isso aí. Aí outra parte do relatório, ele diz assim, ó: o governo federal, em particular o presidente Jair Messias Bolsonaro, com o uso da máquina pública de maneira frequente e reiterada, estimulou a população brasileira a seguir normalmente com sua rotina, sem alertar para as cautelas necessárias, apesar de toda a informação disponível apontando o alto risco dessa estratégia. Ou seja, é outro trecho aí do relatório que aqui a gente vai citar, né? É a questão da propaganda, né? Em torno do kit Covid, né? Que são medicamentos já, todos eles ali sem eficácia comprovada, né? A insistência no tratamento precoce, em detrimento da vacinação, que foi defendida aí pelo governo, que ele não queria, não fez nenhum esforço, né? Para comprar a vacina, ele estava apostando ali naqueles medicamentos. Na verdade ele não queria fechar, né? Porque o governo ele queria que tudo ficasse normal para eles não perderem dinheiro, né? Arrecadação. Até hoje eles culpam, né? Dizendo que a inflação, todo esse problema econômico que a gente está vivendo hoje é culpa dos governadores e prefeitos que fecharam as portas dos comércios. Ele quer atribuir aos governadores essa culpa. Na verdade seria o contrário, né? Se ele tivesse feito desde o lado do começo, a gente não estaria nessa crise tão violenta. E eu acho engraçado, porque isso começou lá na China, né? E ela foi aos poucos. Chegou na China, chegou no leste europeu, aí depois chegou na Europa mesmo, né? Depois veio pra cá. Ou seja, a gente teve o privilégio de ver o movimento da doença e tomar as medidas pra gente não poder resolver logo o problema, Sim, né? porque E o governo demorou. Foi em meados ali de acho que novembro, dezembro de 2019. 2019. Isso. A gente já tinha notícias em novembro, eu acho que em novembro já tinha notícias desse vírus. Isso. A gente já tinha notícias. Pra você ter uma ideia, no carnaval ou foi no Réveillon, o vírus já tava no Brasil. Pois é. Não foi? Na verdade o carnaval foi que explodiu. Isso. Porque o vírus já tava no Brasil Já em dezembro. Se fosse um governo mais responsável, né? Teria já proibido o carnaval. Proibido o carnaval. Hoje ele disse assim, o Bolsonaro, ele soltou uma declaração assim, ó: se o presidente fosse o Haddad, nós teríamos tido um lockdown nacional e vacinação obrigatória. Quero certo. Olha a né? fala dele, cara. Ele tá querendo atacar o Haddad, atacar o governo do PT, dizendo que se o presidente fosse ele, o Brasil teria tido lockdown obrigatório nacional e teria tido também a obrigação da vacinação em toda a população. Que bom, né? Que Bom. o governo deveria ter feito. Era o mas que não deveria fez. ter sido feito, né? E sobre esse negócio de vacinação, se é obrigatório, não, eu vejo a galera dizendo assim, é liberdade minha. A sua liberdade... Eu acho assim, se você quiser não se vacinar, sei lá, você vai ali Perfeito. pra uma caverna, sei lá, se isola em Isso. algum buraco.
Enquanto você viver em sociedade, você vai ter que se vacinar, porque você vai botar a vida de outra pessoa em risco. É isso aí. Né? A vida em sociedade, ela requer responsabilidade e requer também que a gente abra mão de alguns direitos nossos em prol de individuais benefícios, em prol de um benefício coletivo. O cara não quer tomar vacina, ótimo. Que ele não saia de casa, que ele não ande em supermercado, que ele não ande em estabelecimentos públicos, que ele não participe da vida pública. Né? Fica em casa, dentro de casa. Fica em casa, na caverna. Aí, se ele quiser montar um grupo de pessoas igual ele... que se isole. Crie um sítio lá pra eles e convivam lá entre eles. Tá, e o governo poderia até fazer um projeto, né? Pegava ali uma área ali do Amapá. É a liberdade, tudo bem, vamos lá. Ninguém tá dizendo que você não tem esse direito. Fique lá sem tomar vacina, mas se mantenha longe da sociedade. Aqui as regras são essas. Eu sou obrigado, por exemplo, eu quero jogar futebol. Se eu quiser jogar futebol, eu tenho que entender o quê? No futebol de campo, eu não posso pegar com a mão. O lateral é batido com a mão, não é com o pé. Eu não posso bater o escanteio com a mão, porque a regra do futebol é que se bata com o pé. Se eu quiser jogar, eu tenho que respeitar essas regras. Se eu não quiser, eu não jogo. A vida em sociedade é assim. Do mesmo jeito. Quer participar da vida social, quer ir pro clube, quer ir pro restaurante, se vacine, amigo. Pronto. Então, se você não quiser, fique em casa. Fique em casa, vai lá, cria um reduto ali de pessoas que nem a você e vai viver a sua liberdade. Aí tem também a questão das fake news, né? As fake news, elas impulsionaram orientações erradas no combate à pandemia, né? E segundo a CPI, as notícias falsas, né, elas contribuíram para a filosofia negacionista, né? Que ela confundiu, né, a população, esse negacionismo ali com informações mentirosas, com informações falsas, né, sobre as medidas corretas de prevenção contra a doença. É uma desgraça a fake news. Ela mata, cara. Ela mata. Eu acho que vai ser o desafio da nossa era. O desafio da nossa era é a questão das fake news. Eu acho o seguinte... É um desafio. Eu penso o seguinte, eu acho que a questão das fake news é uma questão de cultura. Por exemplo, porque geralmente quem cai mais em fake news é a galera mais velha, né? Que não sabe checar as informações. Mais ou menos. É como eu vejo, né? Eu conheço amigos, eu tenho amigos, eu digo mais ou menos porque eu conheço amigos, advogados, que não votaram no Haddad por causa da mamadeira de piroca. Porque o Haddad, segundo eles, foi condenado, né? Tinha 23 processos contra ele. Não, 23 inquéritos, né? Pois é. Nem era processo. Pronto, aí nem era processo. Pessoas que disseram que não votou na Haddad por causa disso. Advogados. Entendeu? Então, advogados que compraram o discurso do antipetismo, porque o antipetismo ele foi todo construído em cima de mentira, de notícias falsas, de fake news. Porque assim, a fake news, ela não é uma mentira 100%, ela não é uma fábula, ela não é uma história inventada, entendeu? A fake news, ela se constrói em cima de um fato. O que aconteceu no caso do Haddad? Existia realmente as denúncias, né? As denúncias não, na verdade eram só os inquéritos. Os inquéritos. Ele foi ali, teve a notícia crime contra ele e aí foi aberto o inquérito. Quando chegou o oferecimento da denúncia, os juízes rejeitaram. De todos os 23 inquéritos que foi abertos, os 23 inquéritos eles foram arquivados, foram rejeitados por falta de provas. Entendeu? Mas existia uma condenação contra o Haddad. Existia realmente uma condenação em primeira instância, que ele foi condenado a 4 anos e alguma coisa por corrupção. E aí, em segunda instância, ele foi absolvido por falta de prova. Ou seja, porque a fake news é isso. Existe um fato e aí o fato é distorcido. Mas assim, questão assim de fake news, o que eu tenho mais medo é, por exemplo,
vamos regulamentar essa questão de fake news, né? Uma coisa é ficar um critério muito autoritário, eu tenho medo disso. Eu acho que a melhor forma é você investir em questões de checagem, não tem aquelas... Agência de checagem e criar a cultura da população em toda informação que receber, verificar nessas questões de checagem. Pronto. Eu acho que é a melhor saída. Eu também defendo a questão do controle, né? Do controle, eu nunca escondi isso. Eu acho que a liberdade ela tem que ser com responsabilidade. E aí, Evandro, tem uma questão. As agências de verificação, né, de checagem de informação, que hoje elas já existem, elas trabalham em cima de informações que já foram disseminadas, e aí elas vêm e dizem assim, tal informação que está circulando, que já chegou a bilhões de pessoas, é falsa. Não, mas assim... Só que essa informação, que ela é falsa, não vai chegar a esse bilhão de pessoas dizendo que aquela informação é falsa. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é uma empresa de comunicação, ou então um jornalista, soltar fake news. Outra coisa é uma pessoa comum, né, soltar fake news. Sim. Eu acho que a pessoa que é do veículo de comunicação, que é um jornalista, ou até mesmo um político, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Né? Se for fake news, tem que ser responsabilizado. O problema é que essa responsabilização ela demora e o dano já foi causado. Aí tem que Aí a gente vai ver o seguinte, eu vou responsabilizar, beleza, eu soltei aqui uma fake news a seu respeito. Aí você entrou com ação contra mim e depois de 5 anos não, sei lá, de 7 anos, eu recorri e tudo mais, você ganhou o processo. Só que, cara, depois de 7 anos, eu já consegui o meu objetivo com aquela informação falsa a seu respeito. A sua imagem já foi estragada. Eu já consegui, por exemplo, em eleições, a gente consegue, as pessoas conseguem objetivos políticos com fake news a respeito de adversários e pronto, cara. Depois que a justiça chega à conclusão que não, o cara realmente foi vítima de fake news, já era. É lento, você tá entendendo o processo? Aí a gente vai para um negócio. Eu fiz alguns trabalhos esses dias, no último mês. Eu tenho criado, né, alguns filtros para o Instagram, algumas figurinhas, aqueles stickers, né, para dentro do Instagram. E aí, como é que tá hoje o Instagram? Você não consegue criar um filtro sem ele passar por um moderador, uma espécie de moderador. Como é que é isso? Eu vou criar um filtro para o Instagram que ele contenha texto ou imagem. Esse meu filtro, ele vai passar por uma avaliação. Se nessa frase tiver algum conteúdo, né, de racismo, de homofobia e tudo mais, ele não passa. Entendi. Eles fazem esse filtro para evitar. Por quê? Porque já fizeram isso, né? E aí essas plataformas, essas redes sociais sofreram condenação. Então hoje é bem mais difícil você criar filtros com cunhos racistas ou homofóbicos que tenham desrespeito às pessoas. Um filtro, por exemplo, que deixa o dente branco, que põe a maquiagem, é bem tranquilo, não tem problema. Agora quando tem frase, eles verificam. Eles verificam. É como tu disse, porque se for uma coisa racista, homofóbica, aí se passar, o estrago é feio. O estrago é grande. Aí o que a gente perde com isso? Aquele negócio do online. Postou aqui, ele já tá no mundo inteiro. Porque o bacana é eu criar o filtro e daqui a 5 minutos você tá usando já o filtro. Só que não é mais assim. Leva no mínimo 5 dias para aquela solicitação ser validada. Entendeu? Ou seja, é isso. E aí quando a gente vem para a questão da informação, se a gente coloca um controle, um filtro desse na internet, um podcast desse que a gente está gravando, ele vai passar por um controle e aí vai ser verificado o conteúdo. Aqui, todo o conteúdo aqui, ele tá ok, ele não dissemina informação mentirosa, ele não dissemina, por exemplo, tratamento
contra a Covid que tem eficácia, que não tem eficácia comprovada, a gente não teria nada online, as coisas deixariam de ser online. A gente iria passar por uma espécie de censura, não um controle moderador, entendeu? E a natureza da internet é essa rapidez na troca de informação. Eu posto aqui e já saiu lá. Só que é uma faca de dois gumes. Tanto pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim. Isso. Eu acredito no seguinte, em uma responsabilização mais rápida. O cara compartilhou uma notícia falsa, beleza? Eu penso que poderia ser uma saída. E aí a gente denuncia, essa informação é falsa. Eles verificaram que a informação é falsa, exclui o cara da rede social. E quem compartilhou aquela informação? Não, mas eu não sabia que era falsa. Problema. Você tem que ter responsabilidade com o que você compartilha. Não, mas foi sem querer, eu não sabia, eu sou inocente. Não, mas você vai ser afastado das redes sociais por um tempo. Ou o seu site vai ficar fora do ar. Entendeu? Eu acho que seria uma forma, porque nas vias judiciais demoram muito. Eu tô entendendo, a empresa tem que fazer tipo uma coisa preventiva, né? Isso. Identificou, já corta logo. Isso, aí a pessoa se resolve depois no judicial. Exatamente, que é pra reduzir os danos. Mas isso aí é um debate que é inevitável. Uma hora vão ter que regulamentar as redes sociais. É necessário. Porque hoje em dia as redes sociais são muito mais importantes do que a mídia tradicional. Exatamente. Né? Jornal, televisão. É necessário, cara. É um debate que tem que ser feito. É muito sério. Você destrói. Estraga a vida de uma pessoa. A gente já viu casos de meninas, né? De garotas que tiveram suas fotos, imagens íntimas divulgadas nas redes sociais. E acabou com que essas meninas tiraram suas vidas e tudo mais, desenvolveram problemas psicológicos irreparáveis, levando danos pro resto da vida, entendeu? Ou seja, é muito legal, rede social é uma coisa maravilhosa, a internet é uma coisa fantástica, mas que na mão de pessoas irresponsáveis, maldosas, ela provoca danos irreparáveis. E aí é isso, né? A gente vai conversar aqui sobre pandemia, sobre Auxílio Brasil, e a gente acaba tratando aqui de outros assuntos porque a gente viu como a fake news atrapalhou, né? Foi uma das coisas que mais atrapalhou a questão do combate ao vírus foi essas fake news. E aí, rapaz, no meio desse povo aqui que foi indiciado, eu tô vendo aqui o nome do Alan dos Santos. Olha aí. O Wellington Macedo não tá aí, não? Olha o que diz aqui, ó. Deve estar aí o Wellington Macedo. Ele diz assim, ó. O que diz o relatório? As notícias falsas relacionadas ao novo coronavírus envolveram diversos tópicos, como a origem do vírus, com ataques xenofóbicos à China, a oposição infundada ao isolamento social, a divulgação de que o STF teria proibido o governo federal de atuar no combate à pandemia, o incentivo ao tratamento precoce, a desinformação sobre o número de mortes pela Covid-19, a contestação sobre a eficácia do uso de máscara e, por fim, a propaganda anti-vacina. Isso aqui é um trechinho do que está constando ali no relatório. Aí é o seguinte, a falsa sensação de segurança, né, desencadeada por essas informações falsas, elas contribuíram decisivamente, né, para o aumento do número de infectados e morte. A divulgação era patrocinada por empresários como Otávio Facul e contava com o trabalho, né, de blogueiros bolsonaristas como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Leandro Ruschel e Bernardo Custer. Todos foram indiciados por incitação ao crime. E o nosso amigo de vocês aí, Alan dos Santos, o Wellington Macedo foi preso, né? Foi preso. O Wellington Macedo tá aqui não. O Wellington Macedo é sobre ele tá no inquérito ali dos atos antidemocráticos, né? Contra o ataque ao STF. Ele foi preso naquele inquérito, o Wellington Macedo. O Alan dos Santos
a prisão dele foi decretada hoje, né? Foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Ontem. Até o pessoal frescou. Isso, ele já tá na lista da Interpol. O pessoal fez até um meme, terça livre e quinta preso. o canal dele é terça livre, né? E aí ele já tá na lista da Interpol, ele tá com o visto dele vencido e a qualquer momento aí ele pode estar sendo preso pela Polícia Federal ou alguma polícia, ou está sendo extraditado, né? Lá dos Estados Unidos para o Brasil. E o Wellington Macedo, ele tá com tornozeleira eletrônica, ele foi concedido a ele o benefício da prisão domiciliar. Aí ele não pode postar, não pode fazer. Não, ele está impedido de usar rede social. Por ainda indiciado naquele inquérito lá das fake news. Das fake news não, inquérito dos atos antidemocráticos. E é isso aí. Tinha mais coisa para falar sobre a questão do relatório da CPI, porque tem mais de 100 páginas, né? O relatório é um relatório bem grande. Bem extenso. É um relatório bem extenso, mas a gente pegou aqui os principais pontos, né? Tem um ponto aqui que eu acho que ele é muito importante, Evandro, é o que eu tinha falado para ti sobre a questão dos indígenas. Eu estava lendo do aqui. Genocídio dos indígenas. Né? Isso. Olha só, o relatório, né? Ele diz o seguinte. Não é segredo, olha o que tem no relatório. Não é segredo que o governo de Jair Bolsonaro foi responsável por políticas contra o direito dos indígenas e que o coronavírus foi mais uma arma, a mais mortífera na campanha que já estava em curso. Bolsonaro conseguiu usar o coronavírus como arma para acabar com a população indígena, né? Ou a denúncia, né? É porque esse relatório ele estava se encaminhando para o Bolsonaro ser indiciado por genocídio, né? O que não impede, né? Se nas investigações da polícia, da Polícia Federal ali, ou juntamente com a PGR, eles se aprofundarem e quiser indiciar o Bolsonaro, aumentar a quantidade de crimes contra ele, pode. O que eu acho é difícil, né? Porque tem a questão do Aras aí. Aquilo que a gente estava conversando, assim, né? O que eu vi é porque não tem muita fundamentação indiciar ele por crime de genocídio contra indígena, né? Porque você tem que provar a intenção da pessoa de querer fazer isso. Aí fica mais difícil. Eu acho que... Foi o que eu vi por ter tirado isso do relatório. Eu acho... na verdade, isso aí é o argumento político, sabe? Eu vejo isso aí mais como retórica. Eu discordo que falte argumento, porque o Bolsonaro nunca negou a antipatia dele contra os indígenas. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, se a gente vê todas as falas do Bolsonaro, quem ele é e o que ele pensa a respeito de indígena, e hoje acontecendo isso contra os indígenas, tá muito claro, entendeu? É mais ou menos assim, é um cara que sempre teve um discurso racista, aí em determinado momento ele age com racismo, você dizia assim, não dá pra provar que essa atitude dele aqui foi uma atitude racista. Pô, mas o cara tem todo um discurso racista e em determinado momento ele ataca a pessoa, é legítimo ali, entendeu? Eu não vejo, não me convence esse argumento de dizer que não tem prova que o Bolsonaro teve dolo em matar os indígenas com o coronavírus. Entendeu? Eu não compro. Assim, respeito quem pensa diferente. Dolo, eu acho que... Não sei, fica difícil. Comprovar o dolo fica difícil. Mas é isso aí. Né? Aí ele fala... tem outro ponto que eu acho importante aqui ainda sobre os indígenas, né? A CPI, ela ainda conseguiu apurar que o governo se recusou a fornecer insumos vitais e usou a pouca assistência oferecida, né, como um álibi para tentar esconder as omissões deliberadas no seu dever de proteger. Ou seja, ele não mandou máscara para os indígenas, coisas básicas. Não teve nenhum esforço, sabe, de isolar aquela região. Vamos colocar o exército aqui para isolar esse povo. Ninguém entra aqui para visitar os indígenas. Omissão, cara, é crime por omissão. Ele tem a obrigação de fazer isso,
Era dever dele fazer isso. Dizer que não tem dolo, se é dever meu e eu não faço, por que eu não faço? Aí o relatório ele vai fazer o seguinte, ele vai falar mais. Mesmo a prioridade dada aos indígenas na vacinação foi parcial. Ó. Eles tinham o direito, né, de serem vacinados primeiro, por toda a questão biológica dos indígenas, né? Eles são bem puros, eles são bem fáceis de contrair doenças, né? Os indígenas. E eles tinham direito à prioridade na vacina e não foi respeitado. Eles foram vacinados só depois. E o relatório ainda fala, quando o Supremo Tribunal Federal determinou a vacinação abrangente, o governo resistiu. Por que resistiu? É dolo, isso é intenção, o cara não tem o que se conversar. Eu acho que é um dos crimes que ficou mais claro pra mim é o de genocídio contra os indígenas. Não só contra os indígenas, mas contra a população mesmo em toda. O cara brincou. O presidente, felizmente, ele negligenciou demais a questão da pandemia. E ele não precisava fazer muita coisa, não, era só ter feito o mínimo. Aí ele fala o seguinte, o relatório, essa aqui é muito forte. As campanhas oficiais de vacinação contrastam com a ofensiva extraoficial que o presidente Bolsonaro instiga contra as vacinas, criando boatos que seus apoiadores replicam nas redes sociais e fazem chegar aos indígenas, né? É a força das fake news chegando até os indígenas acolá e provocando uma desinformação e levando as pessoas à morte. É isso aí. E esse é o nosso parecer aí sobre esse assunto, sobre essa pauta que dói o coração. A gente fala isso aqui, eu falo assim, o coração apertado, porque foram muitas vidas, 600 mil vidas aí perdidas. São famílias, né? São pais, são irmãos, são tios, pessoas queridas, amigos, todo mundo ali tinha um sonho, tinha uma história que poderiam ter sido, estar vivos hoje. Com o mínimo, era o mínimo de responsabilidade do presidente, não era muita coisa, não era o mínimo, era ter agilizado a vacina, ter bancado ali as pessoas para ficar em casa, naquele momento ali, lá no início, se a gente tivesse feito o isolamento, a gente teria evitado muita coisa. Se não tivesse havido resistência ao lockdown, o lockdown nacional, como ele falou, o lockdown era para ter sido nacional, decreta do lockdown mesmo fechado, a gente teria evitado muitas mortes, a gente teria chegado ali e teria evitado a gente teria chegado ali, sei lá, eu não vou dizer um número, mas a gente teria reduzido aí no mínimo pela metade essa quantidade de mortes, ou mais, pela metade não. A gente reduziria ali sei lá, 20%, a 70% do número de mortes que a gente alcançou. Ter ajudado as pequenas empresas, né, para não fechar, pelo momento que elas estivessem ali fechada, o governo prestaria ali um auxílio aos empresários, aos microempresários, porque também a necessidade fez com que muitas pessoas, né, fossem para a rua em busca da sobrevivência, mas não houve isso, não houve uma política séria. E é isso, esse é o nosso parecer de hoje. A gente encerra aqui o nosso episódio. O Evandro quer fazer alguma consideração? Não, só dizer que esse é o nosso parecer. Esse é o nosso parecer. Pronto, a gente agradece aí mais uma vez a participação, a contribuição de vocês. E até o próximo episódio. Um forte abraço e até lá. Valeu. Você ouviu? É o nosso parecer.